Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Amor Sem Fim. Eu sou o pastor Henrique, aqui é a pastora André e é uma alegria ter você aqui conosco. Se você busca uma resposta de Deus, essa palavra é para você. Eu quero ler com você lá em Gênesis, capítulo 50, bem no finalzinho, 24, versículo 24, a partir do 24. Abre lá. Gênesis 50, a partir do 24. Abriram? Amém? A palavra do nosso Deus diz assim: antes de morrer José, disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra. Tem algumas versões que falam que Deus certamente os visitará. Continuando, ele fala assim: e José... deixa eu voltar um pouquinho. Em auxílio de vocês os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus vier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Amém? Então pode se assentar. Aleluia, Jesus. As crianças que estão presentes, né? Que já entendem. Deus fala com você também, viu? Viu, Sara? Deus fala com você também. Às vezes as crianças estão no nosso meio e a gente pensa, elas não estão entendendo, né? Deus só fala com o adulto. Isso não é uma verdade. A verdade é que o Senhor, o Espírito do Senhor, fala com todos nós. Eu vou falar um pouco hoje sobre a história de Moisés, vou refrescar, vou contextualizar um pouco, mas porque o Senhor tem um objetivo aqui. Às vezes você está nesse lugar e você veio buscar alguma coisa. Ninguém sai de mão vazia. Moisés, ele foi um homem, né, chamado por Deus, um líder guiado por Deus. E ele falava face a face com Deus. A palavra nos conta que ele falava face a face. Foi um dos únicos profetas, o único profeta que falava face a face com Deus. Vocês devem conhecer a história, mas eu vou repetir algumas coisas só para a gente, né, chegar no ponto que o Senhor quer nos levar. Fala assim ainda, né, a palavra nos conta que esse líder tirou o povo do Egito, né, da escravidão, foi lá buscar esse povo, mas ele tirou esse povo do Egito para levar para onde? Para o deserto. Né? E no deserto tem o quê? Quando você está no deserto, você está feliz? Não, no deserto a gente reclama, a gente murmura. Né? No deserto a gente tem dúvida, a gente tem crise. É no deserto ali que a gente lida com os problemas, eles ficam mais aparentes ainda. Então o deserto ele é difícil. Mas mesmo assim, como líder, Moisés foi um bom ouvinte para aquele povo. Ele saiu de uma vida de um palácio para uma vida comum. Ele nasceu num palácio para ir para uma vida comum. Né? Se eu perguntar para vocês se vocês querem sair do palácio hoje para ir para uma vida comum, quem vai levantar a mão, né? Ninguém quer. Mas se eu perguntar quem quer ir para o palácio, todo mundo levanta a mão, com certeza. Mas é esse homem que a gente está falando. E tem uma passagem que eu quero ler com vocês ali em Êxodo 13, 17. Abre lá. Mas não são muitos versículos, mas só para que você não se perca. Êxodo 13, 17. Você veja, né? Moisés foi tão bom, mas ele nem entrou na terra prometida. O que Deus quer nos dizer nesta manhã, não é verdade? 13:17, Êxodo diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Deus conhece o povo que tem.
Deus conhece você. Porque havia um caminho mais curto, mas Deus sabia que se mandasse esse povo e eles dessem de cara com os filisteus, o que eles iam fazer? Não. Vou voltar lá para o Egito, porque eu estou acostumado a estar lá. Eu não vou para frente. Mas Deus, conhecendo o seu povo, faz o quê? Manda eles para o caminho mais longo, né? Faz com que esse povo ande mais. Moisés foi direcionado por Deus, mas o segredo da liderança de Moisés não está naquilo que ele fazia como milagres e como Deus operava, mas na obediência que ele tinha para com Deus. A liderança de Moisés estava pautada na obediência. E talvez você pense assim, mas eu não sou líder. Todos nós somos líderes em algum momento. Você é líder da sua casa, você é líder da sua vida. Aí talvez você assim, não, eu não sou líder de nada. Talvez você não seja nem líder da sua vida. E o Senhor deseja que nós sejamos líderes da nossa vida. E para isso nós precisamos ser como Moisés, pautados na obediência. A nossa liderança. Na ausência de um comando, Moisés permanecia na obediência de uma promessa. Eu vou tirar esse povo daqui, eu vou levar para uma terra prometida. Não é fácil caminhar em cima de uma promessa. Aí que vem, né? Eu já li no começo, mas quando José, que é o antecessor ali a Moisés, né? Está em Gênesis, depois a gente vem para Êxodo. Ele fala assim, olha, certamente Deus vos visitará, fará um favor a vocês. Mas quando isso acontecer, vocês levem os meus ossos daqui. Não deixa aqui não. Agora, lá em Êxodo 13, 19, que a gente leu, a gente vai dar continuação ali. A gente leu o 17 e agora a gente vai no 19. Agora a gente está em Êxodo e Moisés, que é o líder, diz assim: levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, que quando disse, Deus certamente vos visitará em favor de vocês, levem então os meus ossos daqui. Lá em Gênesis, Josué pede, não deixa meus ossos aqui não. Aí você tem um líder que está saindo, levando um montão de gente, né, para fora do Egito, da escravidão, para libertar esse povo. E esse líder aqui, ele volta lá atrás, em algo que já estava escrito, para dizer assim, ó, José, preciso levar os ossos de José. Não houve dúvida do que levar, porque já estava pronto. Não houve mãos abanando, eu vou lá, de mãos abanando. Vamos, povo, vamos lá, todo mundo para fora do Egito. Não, vou levar os ossos de José. Ele não foi ignorante. Já morreu, nem está vendo. Para que levar esses ossos? Nós fazemos isso com a palavra de Deus. Deus nos dá uma palavra e a gente tem preguiça. Vou falar em preguiça espiritual, de voltar e falar o que Deus já me disse. O que Deus já falou ao meu coração? O que Deus já me ensinou? Nós somos preguiçosos em fazer isso. Nós temos preguiça de pensar e caminhar em cima daquilo que o Senhor já nos deu. Moisés, ele não estava procurando algo novo. Ele estava permanecendo naquilo que Deus já tinha falado. Nós sempre queremos um comando novo, uma novidade, mas a gente esquece de permanecer. Nós não voltamos lá para conferir aquilo que Deus já tinha direcionado. A gente fala assim, Deus, e agora? Para onde que eu vou? Não, Deus já te direcionou. Então volta lá, vê o que o Senhor já te falou, o que o Senhor já te prometeu, a promessa que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor já te ensinou e caminha em cima disso. Essa palavra, gente, ela é realmente algo assim, olhando para a vida, porque assim, o que nós queremos? Nós queremos aquilo que aparece muitas vezes. Se fosse para escolher da vida de Moisés, nossa, imagina chegar lá na frente do faraó, tá aqui, ó, vira cobra, né? Uau!
A gente é um pouco assim. Mas escolhendo Moisés como líder, Deus se apresenta a ele, dá poderes a ele e ainda dá o bordão, que é o varão que ele ia usar, né? Como instrumento ali que ia aparecer. Isso está em Êxodo 4:2. E eu quero ler com você, porque talvez para alguns essa seja a única oportunidade da semana em ler a palavra. E que não deveria, né? Olha a nossa preguiça espiritual de novo. Ô Senhor. 4:2. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso na sua mão? Aí ele responde: uma vara. Disse o Senhor: jogue no chão. Ah, não é aqui não. Pera aí, gente. Deixa eu voltar. Esse aqui já é o do bordão. Não é esse que eu quero. É anterior. Quando Deus se apresenta. 3. Êxodo 3. No 6. Êxodo 3, 6. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Deus se apresenta. Deus precisava de apresentações. Deus precisa de apresentações. É uma infinidade de... Às vezes você pode dizer assim: nossa, mas parece que a Bíblia está se contradizendo. Primeira coisa, a Bíblia nunca se contradiz. Ela é perfeita. É a palavra do nosso Deus para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso entendimento. E aí Deus se apresentando a ele, né? Ele fala: olha, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, né, por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Deus sabe das tuas crises, Deus sabe das suas dificuldades, Deus sabe do teu sofrimento. Por isso eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus. E aí ele vai, né? Amorreus, jebuseus. Um escravo, ele não pode se libertar. Ah, eu sou escravo do pecado. Você não pode se libertar. A liberdade, ela nunca vem de nós, mas ela vem do Senhor. É só o Senhor que pode libertar um escravo. É Ele que liberta. Libertação sempre é uma iniciativa de Deus. Talvez você diga assim: ah, eu quero ser liberto, eu quero me libertar desse pecado, eu quero me libertar, né? Você quer. Mas nós precisamos estar rendidos a ponto do nosso Senhor dizer: está liberto. Necessário é reconhecer quem é o seu Senhor. Porque se você não está liberto, é porque você não reconheceu ainda o Senhor. Você precisa reconhecer esse Deus. Porque é Ele que vai te libertar, é Ele que vai te curar, é Ele que vai te levar para frente, é Ele que vai fazer e operar. Não, mas eu conheço Deus. Talvez você conheça Deus, mas não quem realmente é o nosso Deus. Talvez você conheça um Deus e você formatou na tua cabeça: ah, é um Deus bonzinho, né? Ah, Ele me entende. Ah, não vou fazer isso não. Tem uma ordem lá do Senhor. Você fala: ah, não, já passou muitos anos, isso daí já não é mais a mesma coisa, não. Talvez você pense dessa forma. E aí é um contraste com aquele que nós estamos vendo aqui, né? Obrigada. Eu ia beber da família Lima aqui. Não, sim. Eu ia beber da família Lima ali. Vamos lá. Moisés viveu 120 anos. E aí a gente passa a todo o livro de Êxodo, todo o livro de Levítico, todo o livro de Deuteronômio, e aí a gente vai chegar
no final de Deuteronômio, lá no 34. Por que eu estou falando isso? Porque para permanecer, você vai ter que passar por várias estações. Quando você olha a história de Moisés, ele estava passando por todos esses livros. São uns 40 anos no deserto. Não são os 40 anos do palácio, né? São no deserto, os 40 anos no deserto. Tem uma coisa que eu não falei. Eu vou voltar um pouquinho. Nesses 40 anos no deserto, caiu maná por 6 dias da semana. 6 dias tinha comida caindo do céu, que alimentava esse povo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, 6 dias por semana, 40 anos, né? Daí eu fui lá no chat GPT e perguntei para ele fazer as contas. Dá 12.480 dias caindo maná. É desse líder que a gente está falando. Desse homem aqui. Daí você fala assim, mas foi fácil, né? Tanto milagre, Deus fazendo, Deus operando. Eu devia ter listado as reclamações aqui, né? Quero cebola. Quero voltar para o Egito. Lá a gente tinha comida, a gente tinha carne. Mas eu não listei as reclamações. Aí no 34:7 diz assim: Moisés tinha 120 anos da idade quando morreu. Todavia nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecidos. Esse é aquele que está pautado na obediência do Senhor. O quanto será que nós precisamos ser obedientes? Mara, mas agora a gente vive na graça. E tem gente achando que graça é libertinagem para fazer o que quer. A graça não é isso. É um favor imerecido. Você nem merecia, mas o Senhor, Ele é bom. O Senhor é bom. Em Israel, lá no 16, não, no 10, desculpa, o óculos está ruim. Tô brincando, a letra está muito pequenininha essa Bíblia. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. É desse homem que nós estamos falando, que a palavra fala que em Israel nunca mais teve profeta como ele. E esse homem morreu, ele tem que passar para alguém, dar continuidade. E ele passa. Ele passa para Josué, né? Quem já o auxiliava anteriormente e agora fala, tá com você, filho. E Josué começa no livro, né, seguinte. E chegando, porque o Senhor já chega dando uma ordem para ele, né? Já chega falando assim, Josué, precisa atravessar o Jordão, já dá um comando já. E aí a gente pensa, meu Deus, né? Será que Josué achou que ia ser fácil para ele? Que ia ter comparação, passar de um para o outro? Que vai ter comparação ou não vai ter comparação? Josué já chega, né, experimentando ali os comandos do Senhor. E aí Deus pede para que eles atravessem esse rio Jordão. E eu imagino, talvez, né? Isso é imaginação, tá, gente? Talvez, na cabeça, o povo pensa assim, tá fácil. Nós atravessamos o Mar Vermelho, agora atravessar um riozinho. Tá de boas. Né? Tá no papo. Havia uma promessa para Josué, que Deus estaria sempre com ele, onde quer que ele andasse. Isso não era uma novidade, não era algo novo, isso já estava, porque Deus fala assim, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E Josué, ele atende, né? Ali começa essa movimentação com o povo, atendendo ao que o Senhor tinha falado, para atravessar o Rio Jordão. E no 7, ele fala assim, vocês conhecem bem o 8, né? Deixa eu ver se é o 8. Não, é o 9. A gente conhece bem esse aqui,
Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Amém? Nós conhecemos bem esse versículo. E se a gente quer dar uma palavra de ânimo, então a gente fala assim, ser forte, ser corajoso, tenha ânimo, porque o Senhor vai andar com você onde quer que você esteja. E aí, a gente esquece do contexto, e aí a gente vai um pouquinho mais para cima. Deus pediu para que Josué seja forte, seja corajoso e tivesse ânimo. Para quê? Está no 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido aonde você andar. Deus nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo para andar e permanecer nele, na palavra dele. Só que a gente acha que esse ânimo, essa força é para tocar a vida do jeito que a gente achar que tá bom, porque a gente trabalha, a gente paga boleto. Pagamos boleto também? Amanhã é segunda-feira, daí tem uns que, né, vencia final de semana. O que você fez? Segunda-feira a gente vê, né? Deixa ali. E aí a gente vai tocando a nossa vida, a gente vai vivendo. Nos tempos de Noé, as pessoas também estavam vivendo. Estavam casando-se, tendo filhos. E aí veio o dilúvio, mas essa é outra história. É desse jeito que o Senhor pede para que a gente possa, né, realmente ser forte e corajoso. A pergunta é, hoje você está forte? Está corajoso? Está animado para fazer aquilo que Deus vai te mandar? É para isso que você tem que estar forte, você tem que estar corajoso. Calma, que você tem mais 10 folhas. Tô brincando. Na travessia do Rio Jordão, as águas estavam muito abundantes, conta a palavra. Quem carregava a arca, né, precisava ir à frente. Então a ordem para atravessar o Rio Jordão é assim, ó, pega a arca, aqueles que levam a arca vão entrar primeiro e o povo vai seguir. E aí diz a palavra que essas águas estavam muito abundantes, o rio estava transbordando. E eu imagino assim que o povo pensava, né? Porque o povo fala, né, gente? Nós falamos, né? Será que Josué vai dar conta? Não tem o varão, né? Moisés tinha o varão, a vara, colocava lá, pá, abriu o mar. Ele não tem, será que vai dar certo? O fato é que quem carregava a arca, ao chegarem na margem, né, os pés começaram a molhar. Só que a palavra fala que quando eles atravessaram o Mar Vermelho, a terra estava seca. E aí, é impossível não comparar. Eu penso que as pessoas pensavam assim, como assim? O rio tem que parar. A gente já fez uma vez. Foi assim que aconteceu, né? O rio parou, a terra virou sequinha, né? A gente não molhei minha sandalinha. As mulheres, né? Os homens é mais... Mas não foi assim. E nesse momento, eu acredito que houve comparação. O fato é que Deus não faz da mesma maneira. Deus usa a história do outro, talvez para modificar a nossa. Talvez Deus diga hoje para nós assim, filho, outros já fizeram coisas para que você estivesse aqui. É como se ele encurtasse caminho. Alguém já fez alguma coisa por nós, para que nós estivéssemos aqui. E somos gratos por isso. Todo mundo contribuiu, de alguma forma, para encurtar a nossa história. Então tem coisas que eu não vou errar mais, porque outros já erraram e aprenderam e nos ensinaram. Então a gente está esperto, está ligado, porque a gente está voltando lá atrás e pegando aquilo que nos ensinaram.
Talvez você queira que, né, Deus faça igualzinho. Talvez você pense assim, não, mas eu vou ter que passar pelo vale da sombra da morte, porque foi assim com fulano e só assim que ele conseguiu vencer. Isso não é uma verdade. Isso é a história dele. O que o Senhor está nos dizendo é que Ele trabalha para cada um de nós diferente. A minha história é a minha história. E talvez o que eu passei, você não precise passar. Você não precisa passar por tudo que o outro passou. Josué, né? Nem bordão tinha. Nem um varão ele tinha, coitado. Fala coitado, mas ele fez tudo o que precisava. Mas o que havia, né, de comum entre eles era permanecer na obediência, naquilo que o Senhor tinha já falado, naquilo que o Senhor já tinha direcionado. Josué fazia isso, ele permanecia. E aí a comparação é que entre Moisés e Josué, que nós vamos fazer assim, milagre, né? Para Moisés o milagre aconteceu antes. Porque você imagina, para tirar aquele povo do Egito, aconteceu com as 10 pragas, o povo olhando tudo aquilo. Meu Deus, está dando úlcera lá no povo do Egito, a gente está aqui tudo são. Meu Deus, acabou a luz lá, não tem luz, está tudo escuridão, a gente tem luz aqui. Em acampamentos do lado do Egito, os escravos ficavam. Meu Deus, morreu todos os primogênitos lá do Egito, mas meu filho está aqui, ó, meu primogênito e único. Então os milagres aconteceram antes. Vou beber, né? O mar abriu antes, para depois o povo passar. Com Josué, não. O movimento foi antes. Antes do milagre ali, né? Vai, pega o povo aí, pega a arca, vai à frente, vocês têm que atravessar o Rio Jordão. Primeiro os pés entram, primeiro os pés se molham, para depois o rio abrir. Permanecer é estar alinhado com Deus quando tudo muda. O cenário muda, a vida muda, a crise chega, mas você está alinhado com Deus. Deus, ele não é repetitivo, né? Ele não repetiu o método. E olha que interessante, porque se ele tivesse repetido o método, Josué estava dependendo ali do modelo que Deus deu. Deus deu um modelo, então eu vou copiar exatamente. Mas a nossa dependência precisa ser do próprio Deus. Então Deus, ele não repete as coisas, porque você precisa depender dele, não da história do outro. Não do que o outro está fazendo. Porque se eu copiar tudo que a Andréia faz, vai dar certo. Não vai dar certo. A tua cópia tem que ser aqui, ó, palavra. A tua cópia tem que ser de Jesus. Josué, ele não estava conectado a Moisés, ao estilo de vida de Moisés, ao estilo de liderança de Moisés. Ele não estava conectado com Moisés. Josué estava conectado ao Deus de Moisés. Você pode admirar, né, o líder, as pessoas, mas você tem que estar conectado com um Deus que nós servimos. E foi dessa forma, né, que o Senhor pediu a esses homens para que eles permanecessem e fez muita coisa. Muita coisa. Operou muitos milagres. Fez muitas mudanças. E Deus também quer fazer isso conosco. Mas permanecer é difícil. A gente tem que resistir à ansiedade. Os ansiosos levantam a mão. Não, tô brincando. Deus vai trabalhar isso, irmã. Em nome de Jesus. Permanecer é difícil porque além da ansiedade, a gente precisa resistir à vontade de inventar, de criar moda. Começou uma oração. Não passou do teto. Vou orar de novo. Vou orar mais alto.
Aí silêncio. Aí você já começa, não sei, Deus não está falando comigo, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, o que eu faço agora? Vou falar com fulano, vou falar com ciclano, e começa a procurar. Começa a inventar moda. E Deus só está trabalhando, porque Deus também trabalha em silêncio. Eu acho que a coisa mais difícil é você permanecer quando você olha e nada muda. Porque você quer que as coisas mudem. Mas nós não estamos no comando. Deus está. Você precisa lembrar disso nos dias difíceis, no teu dia de crise, no teu dia que você está aperreado, que você está mal-humorado, que você está revoltado, que você não sabe o que fazer. Você não precisa fazer nada. Você precisa se aquietar no Senhor. Porque quem opera é Ele. Nós precisamos resistir ao impulso de abandonar. Não está dando certo mesmo? Então, vou sair desse barco. E qual barco que é? Não sei. Pode ser o seu casamento. Pode ser a relação com os seus filhos. Pode ser a relação com a igreja. Pode ser a relação com a tua fé. Estou tentando ter fé, mas não está dando certo. Aí você abandona. Permanecer é difícil porque você precisa viver a comparação. Na verdade, você não pode viver a comparação, mas você vive a comparação. Mas com o outro deu certo, o outro está lá bem sucedido. Vai saber o que o outro está fazendo, gente. Tá louco, para aquele lá tudo dá certo. Meu Deus, já comprou mais uma casa. Vai lá abrir a loja, né? Todo sábado. Eu sempre penso nisso, Edson. Vai, abre lá todos, né? Quantas horas de trabalho são? A gente nunca olha para esse lado. A gente só quer o que está pronto do outro. Mas a gente não consegue ver o processo. E isso acaba atrapalhando a nossa fé. Porque o nosso processo tem que ser com o Senhor. É a nossa história com Ele, é aquilo que o Senhor quer para nós. E nós já temos uma palavra, nós já temos uma direção. Então, assim, ninguém está perdido aqui. Talvez você não tenha pouco conhecimento da palavra, mas viva o pouco conhecimento que você tem. Mas é pouco. Não, gente, tem gente que tem muito conhecimento, mas não vive nada. E quem não vive nada do que conhece, não funciona. Tem uma coisa que eu gosto muito da palavra, porque ela nos orienta em todas as coisas. E eu acho isso, para mim, muito forte. Talvez para você não seja tão forte assim, mas é uma coisa prática do dia a dia, da vida. Que a palavra fala assim, olha, não sirva como fiador. Está escrito. Não sou eu. Está escrito lá. Não lembro agora o endereço, depois vocês são estudiosos, vocês vão procurar. Mas a palavra fala assim, ó, não sirva como fiador. Ela está falando, não sirva. Mas, se você for fiador de alguém, saiba que você tem essa dívida nas costas. Se ele não pagar, você vai pagar. A palavra está falando isso. Então, o que você faz? Você paga a dívida e fica quietinho, porque você serviu de fiador. O que a gente faz? Vou servir de fiador. Né? O amigo vem e fala, eu preciso de um fiador. Você é a pessoa que está com o nome limpinho, né? Bonitinho, me ajuda, né? A gente se conhece bastante tempo. Aí você fica mexido com a pessoa. Fala, opa, né? Gostou dos elogios? Porque quem vai pedir alguma coisa para você vai te elogiar, tá, gente? Aí você fala assim, beleza, então. Só que você não levou em consideração a palavra. Nem para ser fiador e nem se ele não pagar. Por quê? Por que a palavra fala isso pra gente? Porque é uma orientação simples. Filho, não sirva como fiador. Porque se a pessoa não pagar, você é responsável por essa dívida.
Então você vai causar o quê? Um mal-estar. Quando você for dar paz para essa pessoa, a pessoa não vai dar paz para você. Ela vai. Por fora ela vai falar assim, a paz, irmão. Por dentro ela vai falar assim, me ferrou, né? Não pagou a dívida, eu tive que pagar. Estão lá me cobrando e você está aqui. Então, é um conselho. Gente, a palavra ela é maravilhosa, porque é prático. É para aplicar, é para viver isso. Então, você já sabe, pastor. Se alguém chegar e falar, pastor, fulano, já está aqui, vamos fazer chamada, que aprendeu a lição. É prático, a palavra é isso, gente. Eu dei esse exemplo porque eu acho que é uma coisa que, primeiro que a gente acha assim, porque as coisas espirituais, Deus não mexe com o dinheiro, porque o dinheiro... Não, gente, o dinheiro é bênção. Se bem colocado, se bem investido, dizimado, ofertado, é bênção para as nossas vidas. E a gente tem que começar a juntar as coisas, porque nós separamos. Deus, né? A minha vida aqui, as minhas vontades, os meus afazeres. Então, permanecer exige de você um esforço. Exige esse ânimo, essa força para pôr a tua palavra em xeque-mate. Hoje a gente está, né? As pessoas, deu uma palavra, tipo, não, eu falei por falar. Não, gente. Você deu a tua palavra, empenhou a tua palavra, honra ela. Honra quem é você em Cristo, honra a igreja. Eu sempre digo para o meu filho, assim, você é livre. Amém? Você é livre, você é jovem. Só não faça nada que envergonhe Jesus. Para honrar aquilo que o Senhor fez por nós. Nós precisamos honrar o nosso Deus. Mara, mas e se eu não tiver nada? Permaneça naquilo que você tem. Mas eu não tenho nada. Alguma coisa você tem. Se você está aqui é porque você tem. Porque o Senhor te deu. Porque o Senhor está cuidando de você. Porque o Senhor se importa com você. Só que permanecer também é uma escolha. Você precisa escolher isso. Porque permanecer quando a festa está boa é legal, né? Tem comida ainda, os amigos estão tudo lá, né? A festa está bombando, a comunhão, todo mundo conversando, porque a gente é crente, né? Então a gente não vai nessas festas, assim, né? Mas está lá, né? A festa está boa. Quando a festa começa a ficar xoxa, a comida acabou, né? Não tem mais refri. O refrigerante está quente, né? As crianças já tá tudo caindo já para o lado, não aguenta mais ficar, você não aguenta mais correr atrás elas já correram bastante, você tem que ficar pegando elas no colo, pôr para dormir. Então assim, a festa está no fim. Quem que quer permanecer? Ninguém. Você não quer permanecer. A gente quer permanecer quando a coisa está boa, mas quando a coisa está ruim, a gente quer pular do barco. Só que na nossa fé não dá para fazer isso. A gente precisa atravessar o Mar Vermelho, a gente precisa atravessar o Rio Jordão. A gente precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Porque a tua vitória, a graça do Senhor, o favor do Senhor é conosco. Do outro lado do rio, do outro lado do mar. Atravessando. Mara, mas às vezes é tão doído, é tão difícil. Eu sei porque a gente permanece. Eu me converti no ano 2000. Eu achei que o mundo ia acabar. Tô brincando. Não foi por isso, mas eu faço essa brincadeira porque eu acho bem legal. Mas eu me converti no ano de 2000. Então faz 26 anos que eu me converti. E no começo da minha fé, eu tinha uma amiga minha muito chegada, ela era do ensino médio, a gente acabou se separando na faculdade, ela casou. E aí, no mesmo tempo que eu me converti, ela também se converteu. Só que ela se converteu à Testemunha de Jeová. E aí, já ficou um pouco estranho assim o nosso relacionamento, né?
porque a gente tinha se convertido quase na mesma época. E ela era uma testemunha de Jeová, mais testemunha de Jeová do que eu, mais evangélica, entendeu? Ai, vem aqui, ela queria que eu conhecesse, e eu não sou assim, né? Eu valorizo demais a palavra do Senhor, então eu não fico dando assim, né? Tipo, não, tem valor. Se você quiser, me pede aí. Se alguém falar alguma coisa e eu ver a oportunidade, ou o Senhor mandar, aí sim. Né? Não sou evangelista. Graças a Deus nós temos os evangelistas, né? Que os evangelistas chegam no ponto de ônibus e falam, não sei o quê, e já pega, e já... O evangelista é assim. Graças a Deus. E aí ficou muito difícil, assim, né? Eu também casei e a gente tentava manter um pouco da amizade, assim, né? De se falar e tal. E teve um dia que eu cortei a amizade com ela. Eu fiz uma escolha, porque senão eu não ia conseguir permanecer. Porque estava muito ruim. Ela, né? A gente está fazendo estudo e tal, não sei o quê. E era ela, né? O casal e mais um casal. E o casal flertando. Né? Ela flertando com o rapaz do estudo. Mas eu queria esta palavra. Eu queria viver isso. Eu queria viver o evangelho. Eu queria realmente conhecer o Senhor. Eu queria ver milagre, né? Eu sempre falo assim, ai Deus, eu quero ver um milagre. Quero viver isso aqui que está escrito. Então eu tenho muita ânsia em viver isso aqui, ó. Viver tudo isso aqui. Nós precisamos ter essa vontade, essa ansiedade, expectativa. Vou falar, né? A ansiedade é ruim. Mas essa expectativa em viver aquilo que está aqui. Porque isso aqui é uma verdade. E é possível viver. Então, naquele momento, eu fiz uma escolha. Eu escolhi, não serve mais para mim essa amizade. E eu cortei a amizade. Então, às vezes, nós temos essa dificuldade em fazer essas escolhas. Escolher as pessoas. Escolher o que nós queremos viver. Escolher aquilo que o Senhor tem para nós. Então, nós precisamos melhorar isso como cristão. Como filhos do Senhor. Como aqueles que obedecem ao Senhor. Então, não pense assim, será, Mara? Nem tudo precisa ser novo, nem todo movimento é avanço. Às vezes nós queremos fazer muitas coisas, mas você só precisa fazer aquilo que Deus te mandou. E eu vejo um movimento de muitas igrejas grandes, que estão voltando para isso. Tipo assim, não, a gente tem muita coisa, mas isso aí Deus nem mandou fazer. Vamos voltar. A igreja Mevan é uma delas. Que cortou muita coisa que eles faziam, muita coisa. Eles tiraram muitas coisas. E eles tiraram, porque eles viram que não havia o fluir daquilo. Porque só flui quando Deus manda. Nós só vamos fluir quando o Senhor estiver falando, faça assim, filha, faça assim, é isso que você precisa fazer. Quando o Senhor está falando conosco. E nós cumprindo e permanecendo nesta palavra, permanecendo nesse comando, naquilo que não é novidade, mas que faz o que tem que ser feito. Jesus fala, né? Permanecer em mim. E talvez hoje você esteja aqui e você precisa fazer uma escolha. Porque a palavra, o evangelho, ele é muito simples. Nós precisamos obedecer ao Senhor, ouvir a sua voz, praticar esta palavra e conhecer Ele a cada dia mais. Porque é impossível alguém viver nas trevas conhecendo a luz, não se tornar luz. É impossível você continuar vivendo do mesmo jeito que você vive. É impossível você querer viver e permanecer no pecado, se você pode ser liberto, se você pode vir para a luz, se você pode viver em abundância de vida. Eu vivo um milagre todos os dias. Todos os dias eu vivo um milagre. Meu milagre anda, fala, né, amor? Fala bastante.
Meu marido, ele é um milagre daquilo que o Senhor fez uma promessa um dia. Mas é necessário permanecer. E eu não vou te enganar. Permanecer dói. É difícil. Mas não tem nada no mundo que possa substituir a presença de Deus nas nossas vidas. Porque mesmo quando o céu está fechado, quando você acha que Deus não está te ouvindo, que Deus não está fazendo nada, Deus está operando. A palavra fala que o nosso Deus nunca dorme. O meu Deus nunca dorme, o teu Deus nunca dorme. Ele está trabalhando por você. Quanto de nós queremos, né, que esse Deus opere? Ah, Deus, opera em mim 50%. Ah, Deus, opera em mim 1%. Não, Deus não consegue trabalhar dessa forma. Deus trabalha no 100% e não divide a glória dele com ninguém. Esperamos que essa palavra tenha falado com você. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, se inscreva no canal e venha caminhar conosco. E continue recebendo conteúdo que edifica a sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.